Livro de Lucas, capítulo 6, verso 17. Os que acharam, digam amém. Vamos à leitura. E descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Amém. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Pai, no nome de Jesus, Te agradecemos, Dios, por esta tu te palabra. agradecemos, Pai, pela sua palavra. Te rogamos Te pedimos, te que por rogamos, misericordia que por misericórdia, nos hables fala conosco, conforme sea tu voluntad. conforme seja a sua vontade, Que nada pueda ser dicho por mi voluntad. que nada possa ser dito pela minha vontade, Y que todo lo que hagamos en esta hora e que tudo que façamos nesta hora sea siempre seja sempre, Siempre para tu gloria. para a sua glória, Para tu gloria. para a sua glória, En el nombre de Jesús. no nome de Jesus, Amém. amém. ¿Puede recuperar asiento, por favor? Pode tomar seu assento, por favor. Vamos a comenzar esta enseñanza bíblica. Vamos começar este ensinamento bíblico. Yo creo que usted ya se dio cuenta de lo que vamos a hablar. Acho que vocês já se deram conta do que nós vamos falar. En este texto aparecen muchas cosas, Neste texto aparecem muitas coisas, pero hay dos que son muy mas importantes. existem duas que são muito Y es lo que importantes. quiero hablar hoy día. E o que eu quero falar hoje En la vida siempre hay dos caminos é que na vida sempre existem dois caminhos a donde nosotros podemos ir. onde nós podemos ir, Dos lugares para escoger. dois lugares para escolher. La Biblia habla de un camino ancho A Bíblia fala do caminho y largo un camino angosto. e o caminho estreito. No hay un lugar en el medio. Não existe um lugar no meio. Existe un cielo y un infierno. Existe um céu e um inferno. No hay un lugar en el Não medio. existe um lugar no meio. Es blanco o es negro, Ou é branco ou é negro, ¿cierto? certo? ¿Es de Corintias o Ou é es de do Palmeiras? Corinthians, ou é do ¿Es de Palmeiras, Flamengo ou é do Flamengo, o es de qué otro equipo? ou é de que outro time? De Vasco. Vasco. Pero no puede ser de dos equipos. Mas não pode ser de dois times. Usted va a alentar a solo un equipo. Você vai Alentar a un equipo torcer solamente. somente para um time. En la vida siempre hay que coger entre uno u otro. Na vida sempre precisa escolher entre um ou outro. Entre lo bueno y entre lo malo. Entre o bom ou entre o mal. En la Biblia es así también. Na Bíblia é assim também. Dios nos presenta dos caminos. Deus nos apresenta dois caminhos. Y hay dos grupos de E gente, existem dois grupos de pessoas. dos grupos de personas. Dois grupos de pessoas En existem. este texto Neste texto aparecen claramente. aparece claramente. Miren, lea por favor de nuevo versículo 17. Olhem, por favor, novamente, o versículo 17. E descendo com eles, parou no lugar plano e também um grande número de seus discípulos Y de una gran multitud. e de uma grande multidão. ¿Usted percibió? Vocês perceberam? ¿Cuáles son los dos grandes grupos? Quais são os dois grandes grupos? Discípulos Discípulos e multidão. y multitud. Dos grupos que siempre acompañaron al Señor. Dois grupos que sempre acompanharam o Senhor. Quienes han tenido la oportunidad de leer todo el Nuevo Testamento Quem teve a oportunidade de ler todo o Novo Testamento se van a dar cuenta vão se dar conta que estos dos grupos que estes dois grupos siempre acompañaron al Señor sempre acompanhavam o en Senhor diferentes oportunidades. em diferentes oportunidades. Pero no es lo mismo Mas não é o mesmo ser discípulo ser discípulo que ser multitud. que ser Yo multidão. quiero hablar de eso. E eu quero falar disso. Ser discípulo Ser discípulo o ser multitud. ou ser multidão. ¿Cuáles son las características de la multitud? Quais são as características da multidão? Vamos a citar solo textos bíblicos para Vamos esto. citar somente textos bíblicos para isso. En el mismo versículo que leemos, No mesmo versículo que nós lemos, aparecen características de las personas que son multitud. aparecem características das pessoas que são multidão. Lea conmigo más adelante. Leiam comigo mais adiante. Venía una gran multitud de toda Judea. Vinha uma grande multidão de toda a Judéia. ¿Qué más? Que mais? Que habían venido para qué? Que eles tinham vindo para quê? Wow. Uau. La multitud tiene una característica muy especial. A multidão tem uma característica muito especial. Ponga atención. Tomem atenção. La multitud A multidão quiere oír al Señor. quer ouvir o Senhor. Quiere escuchar al Señor. Quer escutar o Senhor. Porque ¿quién no quiere oír al Señor? Porque quem não quer ouvir o Senhor? Ya está establecido Já está que el estabelecido mayor orador de la historia que o maior orador da história no es Platón não é Platão ni Aristóteles. nem Aristóteles.
El mayor orador de la O historia maior orador da história es Jesucristo. é Jesus Cristo. Lo han dicho incluso ateos. E isso tem dito até ateus. Lo han reconocido Eles reconhecem como el hombre más sabio de la tierra. como o homem mais sábio da terra. Imagínense escuchar a Jesús. Imaginem escutar a Jesus. Él hablándonos directamente. Ele falando conosco E- diretamente. Era tan increíble cuando él hablaba Era tão incrível quando ele falava que incluso que inclusive los fariseos os fariseus dijeron, disseram: ¿quién es este quem é este que habla con tanta que sabiduría, fala com tanta con sabedoria, tanto poder? com tanto No hay poder? nadie Não existe ninguém que pueda expresar lo que es la vida, que possa expressar lo que es la vida, o que é a vida con mayor claridad. com maior clareza Jesús. que Jesus. Por eso él dijo, Por isso ele disse: yo soy la vida. eu sou a vida. La gente quería oír al Señor, As pessoas queriam ouvir o Senhor. oír. Ouvir. Pero no es suficiente oír al Mas não é Señor. suficiente ouvir o Senhor. Se imagina un padre que hable con su hijo Vocês imaginam um pai que fala com seu filho, y habla mucho con él. fala muitas vezes com ele, Y solo el hijo quiere oír al padre. e somente o filho quer ouvir o pai. Pero no es suficiente oír. Mas não é suficiente ouvir. ¿Cierto, padre? No es suficiente oír. Certo, pais? Não é suficiente só ouvir. ¿Qué tiene que hacer el hijo? O que os filhos têm que fazer? Obedecer. Obedecer, Poner acción. pôr em prática. La multitud no quiere poner en práctica. A multidão não quer pôr em A prática. la multitud le gusta el bonito discurso, A multidão gosta do discurso bonito, escuchar palabras sabias, escutar palavras pero no sábias, está dispuesta a obedecer. mas não estão dispostas a obedecer. No está dispuesta a ir más allá. Não estão dispostas a ir mais além. Esa es una característica de la multitud. E essa é uma característica da multidão. Solo le gusta oír el discurso bonito. Eles só gostam de ouvir o discurso bonito. ¿Qué más le gusta a la multitud? O que mais a multidão gosta? ¿Para hacer qué? Para ser ¿Salvos? salvos? No. Não. Preste atención. Prestem La atenção. multitud busca al Señor por algo. A multidão busca o Senhor por algo. Quiere ser sanada. Eles querem serem curados. Yo no tengo problema que Dios llame a alguien por una sanidad. Eu não tenho problema que alguém busque ao Senhor por uma cura. Mi padre llegó al Evangelio porque Dios sanó a mi hermano de una enfermedad grave. Meu pai chegou ao Evangelho porque Deus curou o seu filho de uma enfermidade grave. Dios usa medios, Deus usa meios, pero nosotros no podemos vivir con ese medio. mas nós não podemos viver só deste meio. No podemos estar al Señor simplemente porque Él me cura. Não podemos estar no Senhor somente porque Ele nos cura. ¿Saben por qué no podemos? Sabe por que não podemos? Porque no siempre Dios sana. Porque nem sempre Deus vai curar. ¿Qué pasa cuando Dios nos sana? O que acontece quando Ele não cura? No vamos. A gente vai La embora. multitud se va A multidão vai embora. porque no está motivado por la persona de Cristo. Porque eles não estão motivados pela pessoa de Cristo. Está motivado simplemente por lo que hace Cristo, Eles estão motivados somente pelo que Cristo faz, por los milagros. pelos milagres. Entonces la multitud tiene estas dos características. Entonces, Quiere multitud- el Señor para ser solamente A sanados. multidão tem essa característica, essa segunda. Querem o Senhor somente para Vamos ser a leer al curados. frente, versículos 18 y 19, mire. Vamos ler mais adiante, versículo 18 e 19. Como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados, e toda a multidão procurava ¿Qué es tocar-lhe. lo que querían? O que eles queriam? Tocar al Señor. Tocar o Senhor. La multitud, ¿qué es lo que quiere del Señor? A multidão que quer do Senhor? Él quiere un toque. Ele quer um toque. La multitud quiere solo un toque. A multidão quer só um toque. La multitud no quiere compromiso. A multidão não quer compromisso. ¿Usted se imagina un matrimonio con solo toques? Vocês imaginam um casamento só com toques? ¿Solo conversaciones de 1 minuto por día? Só conversações de 1 minuto por dia? Nunca va a prosperar un matrimonio así. Um matrimônio nunca vai prosperar assim. Nunca va a prosperar una relación con Dios con solo toques. Nunca vai prosperar uma relação com Deus só com No toques. podemos vivir sin el Señor. Não podemos viver sem No o podemos Senhor. vivir solo de toques con el Não Señor. podemos viver só de toques com o De Senhor. momentos pequeños con el De Señor. momentos pequenos com o Senhor. Una mujer de Dios, un hombre de Dios, Uma mulher de Deus, um homem de Deus, necesita todo el tiempo con Él. precisa o tempo inteiro com Deus. No puede vivir de toquecitos. Não pode viver de toques. Tenemos que ir más allá nosotros. Temos que ir mais além. Pero la multitud no. Mas a multidão não. La multitud busca al Señor solo por A multidão busca o Senhor somente por um toque. un toque suficiente. Um toque é suficiente. Y pueden pasar años E podem passar anos y viene otro toquecito. e vem outro toquezinho.
Pero nosotros no podemos vivir así. Mas nós não podemos viver Necesitamos una comunión constante. assim. Precisamos de uma comunhão constante. Cuarto punto. Quarto ponto. ¿Por qué más quiere? Por que mais ela quer? ¿Por qué quiere más? Por que mais ela quer? Porque poder Porque poder salía de quién? saía de quem? De De Jesús. Jesus. Mire, Olhem, ponga atención. ponham atenção. La multitud quería buscar al Señor A multidão queria buscar o Senhor para tocarlo, para tocar, pero también porque poder salía de Él. mas também porque poder saía dele. ¿Cuál es nuestra motivación para estar con el Señor? Qual é a nossa motivação para estar com o Senhor? ¿Es que queremos ser sanos? É que queremos ser ¿Es que queremos ser curados? prósperos? É que queremos ser ¿Es prósperos? que queremos solo un toque de Él? É que queremos só um toque dele? ¿O es que queremos poder de Dios? Ou é que queremos poder de Deus? La multitud quería solo el poder de Dios. A multidão queria somente o poder de Deus. Miren, no estaba buscando la santidad de Dios. Olha, eles não estavam buscando a No santidade estaba buscando de la Deus. justicia. Não estava buscando a justiça. No estaba buscando el amor por la Não escritura. estava buscando o amor pelas La escrituras. multitud quería el poder de Dios. A multidão queria o poder de Deus. Hoy día hay mucha gente que busca solo a Dios por su poder. Hoje em dia existem muitas pessoas que buscam a Deus somente pelo seu poder. Tenemos que tener cuidado. Temos que ter cuidado. Mucho cuidado con eso. Muito cuidado com isso. Porque recuerde algo. Porque lembre-se de algo. El enemigo O inimigo también tiene poder. também tem poder. No buscamos a Dios por el poder. Não buscamos a Deus pelo poder. No buscamos a Dios por los milagros. Não buscamos a Deus pelo que Ele pode nos dar. Lo buscamos porque no podemos vivir O sin Él. buscamos porque não podemos viver sem Ele. Porque es nuestro todo. Porque Ele é o nosso tudo. Es nuestra roca. É a nossa Es rocha. nuestra agua. É a nossa Es nuestro água. pan del día a É día. o nosso pão do dia a dia. Nuestro sustento. É o nosso sustento. Nuestra fuerza. Nossa força. Nuestro núcleo. Nosso núcleo. Nuestro todo. Nosso tudo. La multitud busca al Señor por lo que Él da. A multidão busca o Senhor pelo que Ele dá. Ahora, Agora, en el mismo libro, no mesmo livro, un capítulo antes, num capítulo anterior, capítulo 5, capítulo 5, versículo 18, aparece una historia que conocemos todos. versículo 18, aparece uma história que todos nós conhecemos. Y yo voy a mostrar con este versículo E eu vou mostrar com este versículo que a la multitud no le importa al prójimo. que a multidão não se importa com o próximo. Como dicen aquí en Brasil, Como dizem aqui no Brasil. no están ni ahí con el prójimo. Eles estão nem aí com o próximo. Mire lo que sucede. Olha o que acontece. Versículo 19. Versículo 19. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado. ¿Se acuerda esa historia? Vocês lembram dessa história? De ese hombre que no podía caminar Deste homem que não podia y caminhar, tuvieron que hacer un orificio arriba en el techo. que tiveram que fazer um buraco no teto. ¿Sabe por qué no pudo entrar por la puerta? Sabe por que ele não pôde entrar pela porta? Por la Por multitud. causa da multidão. No fueron los discípulos. Não foram os discípulos. Por la multitud. Foi a multidão. ¿Qué es lo que me enseña esto? O que isso me ensina? Que la multitud no le importa al prójimo. Que a multidão não se importa com o Piense próximo. un poco usted. Pensem um pouco. Imagínense aquí Imaginem aqui que esta iglesia esté llena que essa igreja esteja cheia y que la multitud esté obstaculizando el paso. e que a multidão esteja criando obstáculos para Y passar. venga una persona que tenga dificultades para caminar. E vem uma pessoa que tem dificuldades para andar. ¿Qué es lo más lógico para hacer? O que é o lógico a se fazer? Ayudarlo. Ajudar. ¿Qué más? Que mais? Abrir caminho. Abrir camino. ¿Cierto? Certo? Porque una persona que no puede caminar. Porque é uma pessoa que não pode caminhar. Pero vemos aquí Mas nós vemos que aqui a la multitud no le importó. que a multidão não se importou. ¿Sabe por qué no le importó a la multitud? Sabe por que não se importou a multidão? Porque la multitud Porque a multidão busca su propio beneficio. busca os seus próprios benefícios. No le importa a la gente. Aí eles não se importam com as pessoas. Su propio beneficio. Só os seus próprios benefícios. Si ellos son sanados, Se eles são curados, todo bien. tudo bem. Si ellos son alimentados, Se eles são alimentados, todo bien. tudo bem. ¿O no es así? Ou não é assim? Dice la Escritura Diz a Escritura que también la multitud, que também a multidão, en el capítulo 7 de Juan, no capítulo 7 de João, tiene otra característica. tem outra característica. A la multitud le gusta A multidão gosta de de hablar.
Falar muito. No sé cómo se dice aquí en portugués, en Chile, murmullo. Não sei como se diz aqui, murmurar, reclamar, ¿Cierto? certo? Mire, estamos hablando solo con la Biblia. Olha, estamos falando só com a Bíblia. Mire lo que dice la Biblia. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 12, capítulo 7 de Juan. Versículo 12, capítulo 7 de João. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Pues unos decían que era bueno y otros decían que no. Pois uns diziam que era bom e outros não. ¿Quiénes eran los que estaban murmurando? Quem eram os que estavam murmurando? La multitud. A multidão. La multitud le gusta mucho murmurar. A multidão gosta muito de A la reclamar. multitud le gusta mucho criticar. A multidão gosta muito de criticar. Yo sé que aquí no hay gente así, Eu sei que aqui não existe pessoas assim. pero allá en Chile hay muchas. Mas lá no Chile tem muitas. Yo estoy hablando de Chile, Eu tô falando do no Chile. estoy hablando de acá. Não tô falando aqui. A la multitud le gusta A murmurar. multidão gosta de murmurar. ¿Usted conoce la historia del burrito? Você conhece a história do burrinho? Vamos a ocupar el 8% de la predicación para contar esta Vamos historia. ocupar 8% da pregação para falar a história do burrinho. Es cortita. É pequenininha. Había un matrimonio Havia um casal en un pueblo em um povo. y este matrimonio tenía un burrito E esse casal tinha um burrinho. y lo había conseguido con mucho esfuerzo. E eles haviam conseguido com muito esforço. Trabajaron mucho para conseguir el burrito. Trabalhando muito para conseguir aquele burrinho. Un día salieron por el pueblo Um dia eles saíram pelo povo y el matrimonio se subió encima del burro. e aquele casal subiu em cima do burro. Los dos encima del burro. Os dois em cima do burro. ¿Todo bien? Tudo bem. Hasta que en un momento la gente lo vio Até que um momento as pessoas o viram y dijeron, e disseram: maltratadores de animales. Nossa, como maltratam os animais. Como dos personas arriba de un burro. Como duas pessoas em cima de um burro. Nada que ver, ¿cierto? Nada a ver, certo? Ahí ellos se fueron tristes para la casa Aí eles voltaram tristes para y casa. dijeron, nunca más vamos a subirnos los dos al burro. E disseram: nunca mais a gente vai subir os dois no burro. Al otro día, Aí no outro dia, solo el hombre se subió al burro. só o homem subiu em cima do burro Iban caminando. e foi caminhando. La mujer fue caminando. A mulher foi caminhando. ¿Todo bien? Tudo bem. Hasta que llegó al pueblo Até que chegou no meio do povo y la gente comenzó a murmurar e as pessoas começaram a falar. y decían, qué machista esse E hombre. falaram: nossa, que machista esse homem. ¿Cómo tener a la mujer abajo? Como ter a mulher aí andando. Volvieron a casa. Voltaram para casa. Dijeron, nunca más voy a subir al burro. E disseram: nunca mais eu vou subir nesse burro. ¿Qué vamos a hacer? O que vamos fazer? No vamos a subir al burro. Não vamos mais subir no burro. Entonces tomaron el burro por la cuerda Então tomaram o burro pela y cordinha se fueron por el pueblo. e levaram até o povo. Y la gente, E as pessoas, hasta que son tontos. nossa, mas como eles são tontos. Tienen un burro y no lo usan. Tem um burro e não usa. Ahí ellos volvieron tristes a casa. Eles voltaram tristes para casa. Dijeron, no podemos usar al E burro. disseram: nós não podemos usar o burro. Desde hoy Desde hoje, vamos a comenzar a cargar al burro. vamos começar a levar o burro Y nas cargaban el costas. burro en sus espaldas. E levaram o burro nas suas Y costas. la gente decía, E as pessoas disseram: ellos se creen animales. eles se creem animais. ¿Cómo se le ocurre llevar un burro? Como eles têm a ideia Não de tem levar o burro sentido. nas costas? Não tem sentido. Siempre Sempre la gente va a murmurar. as pessoas vão criticar. Siempre Sempre. la multitud va a criticar A multidão vai reclamar. lo que no le costó a ellos. O que não custou para eles. Lo que no le costó hacer a ellos. O que não custou para eles fazer. Lo que ellos no invirtieron esfuerzo. O que eles não investiram nenhum esforço. ¿No es así? Não é assim? Así es la naturaleza humana. Assim é a natureza humana. La multitud le gusta el murmuro y hablar. A multidão gosta de murmurar e de falar. Ok, Ok? pero nosotros, Mas nós, los hijos de Dios, os filhos de no Deus, estamos llamados para eso. não estamos chamados para isso. Estamos llamados para ser discípulos. Estamos chamados para ser discípulos. Hombres de Dios, Homens de Deus. mujeres de Dios, Mulheres de Deus. que marcamos una Que diferencia. marcamos uma diferença. ¿Qué es ser discípulo? O que é ser discípulo? ¿Qué significa ser O que discípulo? significa ser Es discípulo? una de las palabras más usadas en el Nuevo Testamento. É uma das palavras mais usadas no Novo Testamento. Discípulos. Discípulos. Ni siquiera dice alumno. Nem sequer é dito como aluno. En la escuela aquí en Brasil, ¿cómo se le dice a una persona que va a la escuela? Nas escolas aqui, como dizem as pessoas que vão às escolas? Aluno. ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué no se le dice discípulo? Por que não diz discípulo? Porque no son sinónimos. Porque não são Tan sinônimos. cercanos como pensamos. Tão próximos como pensamos. Así súper rápido. Alumno Assim, bem rápido. Aluno significa no luz. significa não luz. No tiene luz. Não tem luz. Por eso precisa ir a una escuela para ser iluminado. Por isso precisa ir para a escola para ser iluminado. Pero es interesante que discípulo Mas é interessante que discípulo
significa aquel que se deja ser aprendido, se deja aprender, Significa aquele que se deixa aprender, pero viene de la misma raíz mas vem da mesma raiz de la palabra disciplina. da palavra disciplina. El discípulo O discípulo tiene que tener una característica que es indispensable: precisa ter uma característica indispensável: disciplina. disciplina. La disciplina es difícil. A disciplina é difícil. Es difícil porque tenemos que hacer cosas que no nos gustan. É difícil porque muitas vezes temos que fazer coisas que nós não gostamos. Por ejemplo, a veces tenemos que levantarnos a las 4 o 5 de la Por mañana exemplo, às vezes temos que levantar 4, 5 da manhã para hacer algo. para fazer algo. Tenemos sueño, Temos sono, pero es necesario hacerlo. mas é necessário fazer Es necesario levantarse assim. É temprano a veces. necessário levantar cedo às vezes. La disciplina es necesaria para poder ser un discípulo verdadero. A disciplina é necessária para ser um discípulo verdadeiro. El que tiene disciplina consigue sus objetivos en la vida cristiana. Aquele que tem disciplina consegue seus objetivos na vida Para cristã. llegar alto en la vida espiritual es necesario la disciplina. Para chegar alto na vida espiritual é necessário disciplina. Hasta para orar hay que ser disciplinado. Até para orar é necessário Hasta disciplina. para leer la Biblia necesita ser disciplinado. Para ler a Bíblia é necessário ser disciplinado. Ou não? Ou não. Es necesaria la disciplina. É necessário disciplina. El discípulo es una persona que va siguiendo padrones. O discípulo é uma pessoa que vai seguindo padrões. Y uno de los padrones que sigue el discípulo, E um dos padrões que segue o discípulo, según la propia Biblia, Lucas 14, 25, segundo a própria Bíblia, Lucas 14, 25, el versículo 27, versículo 27, mira lo que dice, olha o que diz. para hablar del discípulo: Para falar do discípulo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. aquele que não levar a sua cruz Y usted e não vier conoce, após de mim. usted conoce lo que dice después. E você conhece o que diz depois? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí Aquele que não leva a sua cruz e vem em posse de no mí. puede ser multitud. Não pode ser multidão. ¿No puede ser qué? Não pode ser o quê? Discípulo. Hay ciertos requisitos para ser discípulo. Existem certos requisitos para ser discípulo. Disciplinados, Disciplinados, pero también debemos llevar una cruz. mas também temos que levar a nossa cruz. Una cruz. Uma cruz. Parece un mensaje tan anticuado, Parece uma mensagem tão antiquada, tan antiguo. tão antiga. Como que ya no sirve ese mensaje. Como que já não serviste essa mensagem? Es mejor predicar cosas más modernas, ¿cierto? Talvez seja melhor pregar coisas mais modernas. Todo te va a ir bien, Tudo vai ir bem na no sua hay vida. problemas en tu vida, Não existem problemas na sua vida. vas a ser absolutamente próspero, Você vai ser absolutamente Vas a ser próspero. millonario. Vai ser ya no milionário. conducirás un Fiat, Já logo você vai conduzir. ya no vas a conducir un Fiat, Você já não vai mais conduzir um Fiat. se va a convertir en un Ferrari. Você vai conduzir uma Ferrari. Es más fácil, É mais fácil. es más fácil. É mais fácil. Pero un requisito de la ser discípulo, Mas um requisito de ser discípulo, esto es simple. isto é simples. Lleva su cruz y va en pos del Señor. Leva a sua cruz e vai após do Senhor. Es un requisito. É um requisito. Mire su espalda. Olha suas costas. Mire su espalda. Olha suas costas. ¿Tendrá la cruz del Señor Tem a cruz do Senhor o la ha dejado porque está muy pesada? ou a tem deixado porque ela está muito pesada? Hay gente que la ha dejado Existem pessoas que a deixou por comodidad, por comodidade, para evitar problemas, para evitar un montón de cosas en la para vida. evitar muitas coisas na vida. Porque ni siempre nos va bien cuando estamos en el Evangelio. Porque nem sempre as coisas nos vão bem quando Ni nós estamos no siempre Evangelho. todo es un camino color de rosas. Nem sempre tudo é cor de rosas. ¿No es cierto? Não é certo? ¿No es cierto? Não é certo? A veces usted se enferma Às vezes nós nos enfermamos y no sabemos por qué. e não sabemos por quê. Vienen las cosas malas y no sabemos por Vem qué. as coisas ruins e não sabemos Vienen por problemas quê. y no sabemos por qué. Vem problemas e não sabemos por Ni quê. siempre el camino bueno es color de rosa. Nem sempre o caminho bom é cor de A rosa. veces se transforma en algo muy, pero muy difícil. Às vezes se transforma em algo muito, muito difícil. Pero ¿saben? Mas sabe? Vale la pena. Vale a pena. Vale la pena. Vale a pena. Vale la pena cada segundo, Vale a pena cada segundo. cada minuto, Cada minuto. cada hora, Cada cada hora, día, cada semana, dia, cada semana. cada mes, Cada mês. cada año. Cada La vida ano. entera vale la pena. A vida inteira Vale vale a la pena. pena. Vale a Porque pena. nos espera una corona incorruptible. Porque nos espera uma coroa incorruptível. Nos espera una morada celestial. Nos espera uma morada Nos celestial. espera el cordero inmolado. Nos espera o cordeiro imolado. La cruz no significa muerte, A cruz não significa morte. significa gloria. Significa glória.
significa eternidad. significa eternidade. ¿Ya pensó en la eternidad? Já pensou na ¿Ya eternidade? pensó en la eternidad? Já pensou na eternidade? Cuando yo pienso en eternidad, mi piel comienza a quedar de gallina. Quando eu penso na eternidade, eu me arrepio. Eternidad. Eternidade. No hay tiempo. Não existe tempo. No hay tiempo. Não existe tempo. No importa quién seas. Não importa quem você No seja. importa lo que hagas. Não importa o que você faça. No importa tu profesión. Não importa a sua No profissão. importa tu dinero. Não importa o seu dinheiro. Tu reloj de marca. Seu relógio de marca. Tu perfume de importación. Seu perfume importado. No importa. Não importa. Eternidad. A eternidade. No importa nada. Não importa nada. Porque no hay nada más. Porque não existe nada mais. ¿Ya pensaste en eso? Já pensaram nisso? Mucha gente dice, oh, lo paso tan mal. Muitas pessoas dizem, não passa tão mal. Lo paso muy mal. Eu passo, às vezes, muitas vezes, a vida Tengo muito mal. tantas dificultades. Tenho tantas Tengo dificuldades. tantos problemas. Tenho tantos problemas. Hermanos, Meus irmãos, piensa. pensem. Eternidad. Eternidade. ¿Qué son 50 años aquí? O que são 50 anos aqui? ¿Qué son 70 años O aquí? que são 70 anos aqui? ¿Qué son 80 años O aquí? que são 80 anos aqui? Piensa. Pensa. Eternity. Eternidade. Eternidad. Eternidade. Siempre con el Señor. No Sempre hay com un o Senhor. segundo sin Él. Não há um segundo sem Ele. En la eternidad. A eternidade. En los cielos. Nos céus. En las bodas del Cordero. Nas bodas do Cordeiro. Estaremos frente a frente. Estaremos frente a frente. Cara a cara. Cara a cara. Estaremos con Él. Estaremos com Lo veremos Ele. con nuestros O ojos. veremos com os nossos olhos. Eternidad. Eternidade. Vale la pena ser discípulo. Vale a pena ser Vale la discípulo. pena ser disciplinado. Vale a pena ser disciplinado. Vale cada momento. Vale cada momento. El discípulo O discípulo ama. 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 Juan capítulo 13. João capítulo 13, Versículo 35. versículo 35. Mira lo que dice. João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Hermanos, Meus irmãos, aquí está explícito. aqui está explícito. ¿Quiénes son discípulos? Quem são os discípulos? Los que se aman mutuamente, Os que amam uns aos unos outros. con otros. Hay mucha gente que dice yo amo a Dios. Existem muitas pessoas que dizem que ama a Deus. Yo amo a Dios, Eu amo a Deus. pero no ama a su prójimo. Mas não ama o seu próximo. No ama a su hermano. Não ama o seu irmão. La Biblia dice que el que no ama a su hermano A Bíblia diz que aquele que não ama o seu no ha irmão, conocido a Dios. não conheceu a Porque Deus. Dios es amor. porque Deus é amor. El discípulo ama, O discípulo ama pero ama de verdad. e ama de Él no verdade. espera nada a cambio. Ele não espera nada em troca. Él ama de verdad. Ele ama de verdade. Él ama, el amor es paciente. O amor ele é paciente. El amor es bueno. O amor é bom. El amor no tiene celos. O amor não tem ciúmes. El amor es real. O amor é real. ¿Usted se alegra cuando uno de sus hermanos consigue un mejor salario en su empleo? Você se alegra quando um dos seus irmãos consegue o melhor salário no seu emprego? ¿Usted se alegra cuando un hermano consigue una casa? Você se alegra quando o irmão consegue uma casa? Cuando consigue un auto nuevo? Quando consegue um carro Um novo? bom trabalho? Um bom Cuando trabalho? termina su profesión? Quando termina a sua profissão? ¿Usted se alegra? Você se alegra? Es una buena señal. É um bom sinal. Usted tiene el amor de Dios. Você tem o amor Porque de el amor Deus. de Dios se alegra con los otros. Porque o amor de Deus se alegra com os outros. Aunque usted no tenga nada de lo que Él tiene, Ainda que você não tenha nada do que ele tem, usted está alegre. você se alegra. Porque ama. Porque ama. Bienaventurados sois. Bem-aventurados são. El discípulo ama. Ya termino. O discípulo ama, e eu já termino. El discípulo O discípulo lleva mucho fruto. leva muitos frutos. Dice Juan capítulo 15, 8. Diz João capítulo 15, versículo 8. En esto se glorifica mi Padre, E nisto é glorificado meu Pai, en que llevéis mucho em que fruto deis muitos frutos. y de esa forma E dessa forma sean mis discípulos. sejam meus discípulos. Sean mis discípulos. Sejam meus discípulos. ¿Cómo se caracteriza un discípulo? Como se caracteriza um discípulo? Frutos. 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 El verdadero O discípulo verdadeiro discípulo lleva frutos. leva frutos.
Hermanos, hay mucha gente que dice tengo el poder de Dios. Meus irmãos, existem muitas pessoas que dizem ter o poder de Deus, O que tienen dones de Dios. ou que têm dons de Deus, Y tienen muchas cosas supuestamente de e Dios. tem muitas coisas supostamente de Deus. Pero hay un problema. Mas existe um problema. No tienen frutos. Não tem frutos. No aman a sus esposas. Não ama suas esposas. No aman a sus esposos. Não amam seus No esposos. cuidan de su familia. Não cuidam da sua família. No son coherentes. Não são coerentes. Tergiversan las escrituras. Estão diversos da Escritura. No tienen frutos. Não têm No frutos. viven una vida santa. Não vivem uma vida santa. No tienen un buen testimonio. Não têm um bom testemunho. No son discípulos. Não são discípulos. Para ser discípulo, Para ser debo discípulo, tener frutos. devemos ter frutos. Imagínense usted Imaginem vocês cómo es importante las evidencias de un discípulo. como é importante as evidências de um discípulo. Conteste usted para mí. Vocês me respondam. Si yo entro a la iglesia ahora, Se eu entro na igreja agora, corriendo, correndo, y subo aquí al púlpito, e subo aqui no altar, y yo les digo, hermanos, e eu falo, meus irmãos, cuando estaba viniendo para acá, quando eu estava vindo para cá, me atropellaron. me atropelaram. Un camión Um caminhão de 40 toneladas de 40 toneladas. y quedé debajo de las ruedas de él. E eu fiquei debaixo das rodas. ¿Ustedes me creen? Vocês iam acreditar? ¿Por qué no me van a creer? Por que não iam acreditar? Porque no tengo qué. Porque eu não tenho o quê? No tengo señales. Não tenho No sinais. tengo evidencia. Não tenho evidências. No tengo el fruto de eso. Não tenho fruto disso. Hay mucha gente que dice tengo una vida con Dios. Existem muitas pessoas que dizem ter uma vida Una com vida Deus, gloriosa. uma vida gloriosa, Pero no tienen fruto. mas não tem frutos. Está el gato en la mesa Está o gato em cima da mesa y le dan una patada nomás. e chuta o gato No le importa. e não se importa. Necesitamos frutos Necessitamos frutos verdaderos. verdadeiros. Última característica. Última característica. Ya terminamos. E já Ya terminamos. llevo 32 minutos. Já levo 32 minutos. Lucas 11:1 Lucas 11:1. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Yo sé que este versículo ya lo conocen de memoria, Eu sei que este versículo vocês já o conhecem de memória. pero quiero terminar con este versículo porque Mas a eu mí me quero encanta. terminar com este versículo porque eu amo muito. Un día leyéndolo me di cuenta de dos cosas. Um dia lendo, eu me dei conta de duas coisas. En este versículo aparecen dos cosas muy interesantes. Neste versículo aparecem duas coisas muito interessantes. Dice que estaba el Señor orando en un lugar Diz que estava o Senhor orando em um lugar. y cuando él terminó vino uno de sus discípulos E quando ele terminou, veio um dos seus y discípulos le dijo, enséñanos a orar. e disse para ele: ensina-nos a orar. Es interesante cómo los discípulos se interesaron É interessante como os discípulos se interessaram en la oración. na oração. En la oración. Na oração. Qué importante es la comunión para un discípulo. Que importante a comunhão No para um podemos ser discípulo. discípulos sin comunión. Não podemos ser discípulos sem comunhão. Los discípulos sabían orar, claro. Os discípulos sabem orar? Claro. Eran prácticamente judíos todos. Eram praticamente judeus todos. Los judíos tienen un libro de oración, Os judeus têm um livro de oração. una Biblia de oración. Uma Bíblia de oração. Oran perfectamente. Oram perfeitamente. 3 veces por día. 3 vezes por dia. Los más ortodoxos oran más. Os mais ortodoxos oram ainda mais. Son profesionales de la oración. São profissionais da oração. Pero ¿por qué se sorprendió tanto en ver al Señor Mas orar? por que se surpreenderam tanto em ver o Senhor orar? Porque nunca había visto a alguien Porque eles nunca tinham visto alguém orar de esa forma, orar desta forma, con tanta sinceridad. com tanta sinceridade, Com tanto amor, com tanto com amor, tanta paixão. com tanta paixão. No le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Não disseram: Senhor, nos ensina a fazer milagres. No le dijeron, Señor, enséñanos a levantar los Não muertos. disseram: Senhor, ensina-nos a levantar Ni os siquiera mortos. le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Nem sequer disseram: Senhor, nos ensine a pregar. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Disseram: Senhor, nos ensine a orar. Porque la comunión en un discípulo es muy importante. Porque a comunhão de um discípulo é muito No importante. podemos ser discípulos Não podemos ser discípulos si no tenemos comunión con el Maestro. se não temos comunhão com o Mestre. No podemos. Não podemos. Punto 1. Ponto 1. Punto 2. Ponto 2. Mire qué interesante esto. Olha que interessante isto. El discípulo verdadero, O discípulo verdadeiro, el verdadero discípulo del o Señor, verdadeiro discípulo do Senhor, se interesa con las cosas importantes. se interessa pelas coisas importantes.
con lo que es necesario. com o que é necessário. El discípulo del Señor tiene foco en su vida. O discípulo do Senhor tem foco na sua vida. Es difícil tener foco hoy en día, É difícil ter foco hoje em porque hay dia, muchas cosas. porque existem muitas coisas. Una persona habla esto, Uma pessoa fala isso, otro habla esto, outra faz aquilo, otro habla esto. outra fala outra Hay coisa. muchas cosas. Muitas Cuando usted coisas. entra a estudiar un seminario de teología, por ejemplo, Quando você entra a estudar num seminário de teologia, por exemplo, usted no tiene que estudiar solamente una forma de ver la Biblia. você não tem que estudar somente uma forma de ver a Bíblia. Puede ver varias. Pode haver várias. De una doctrina, De uma doutrina, pueden haber 7, podem existir 10 7, 10 o 7 o 11 puntos diferentes. ou 11 pontos diferentes. Todo es diferente, distinto. Tudo diferente, distinto. Pero el discípulo verdadero Mas o discípulo verdadeiro, se enfoca ele foca en lo que es importante. no que é importante. Dice que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Diz que os discípulos disseram, nos ensine a orar. Le podría haber dicho, Señor, Ele podia haver dito, Senhor, enséñame para poder tener la casa de mis sueños. ensine-me a poder ter a casa dos meus sonhos. Pero ellos sabían lo que era Mas importante. eles sabiam o que era importante. Sabían lo que era necesario. Eles sabiam que era En necessário. ese momento era importante que ellos aprendiesen a orar. E neste momento era importante que eles aprendessem a orar. El discípulo verdadero O discípulo se verdadeiro, enfoca en lo importante. ele foca no que é importante. Hermanos, enfoquémonos en lo que es relevante. Meus irmãos, vamos nos focar no que é relevante. Hoy día hay tantas peleas en las iglesias, Hoje em dia existem tantas En brigas los na igreja, institutos teológicos, nos institutos teológicos, tantas cosas, hermano. tantas coisas, que meus perdemos el irmãos, foco. que perdemos o foco Lo importante. no que é ¿Qué importante. es lo importante? O que é importante Para un discípulo, para um discípulo? hacer más discípulos. Fazer mais El discípulos. discípulo debe hacer más discípulos. O discípulo deve fazer mais discípulos. Ir y hacer discípulos. Ir e fazer discípulos. En el original diría así: No original se diria assim: mientras vayan, enquanto vocês vão, hagan discípulos. façam discípulos. Es nuestra misión. É a nossa missão. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Qual é a missão da igreja? Es se tornar rico. É se tornar ricos. La misión de la iglesia es ser discípulos. A missão da igreja é fazer A la imagen de discípulos. Dios. A imagem Porque de Deus. cada vez que usted se sacrifica por un discípulo, Porque cada vez que você se sacrifica por um discípulo, hay un pequeño Cristo en la tierra más. existe um pequeno Cristo na terra mais. Hay otro Cristo en la tierra. Existe outro pequeno Cristo Un na terra. cristiano más. Um cristão Y cuando mais. eso sucede, E quando isto acontece, hay fiesta en los cielos. existe festa nos Hay céus. regocijo en los cielos. Existe regozijo nos El céus. Padre se alegra. O Pai se alegra. Y el Hijo E o Filho recibe gloria. recebe glória. Recibe gloria. Recebe glória. Recibe gloria. Recebe La glória. misión de la iglesia A missão da debe tener igreja un foco. é ter um Debe foco. tener algo importante. Deve ter foco no No que é podemos importante. estar aquí simplemente por estar. Não podemos estar aqui só por estar. Simplemente estar por cumplir un programa. Simplesmente estar por cumprir um programa. Tenemos que ir más allá. Temos que ir mais além. Somos discípulos del Señor. Somos discípulos do No es de Senhor. cualquier persona. Não somos qualquer pessoa. No estamos trabajando en una empresa secular. Não estamos trabalhando numa empresa secular. Estamos en el mejor lugar. Estamos no melhor Somos lugar. la iglesia de Cristo. Somos a igreja de Somos la Cristo. iglesia de Cristo. Somos a igreja de Cristo. Jesucristo pagó un gran precio por nosotros. Jesus Cristo pagou um grande Él preço dio por su nós. vida por nosotros. Ele deu a sua vida por No nós. es cualquier cosa. Não é qualquer coisa. El Hijo de Dios O Filho de Deus murió por nosotros. morreu por nós. ¿Sabe qué es eso? Sabe o que é Él isso? murió por nosotros. Ele morreu por Él dio nós. su vida por nosotros. Ele deu a sua vida por nós. No merecíamos nada. Não merecíamos nada. Solo el infierno. Somente o inferno. Solo las espaldas de un Dios justo. Somente as costas de um Pero a Deus Él le justo. plació salvarnos. Mas a Ele lhe aprazia Com um salvar-nos propósito. com um propósito, Com um fim. com um fim, Hacernos su novia. fazer-nos um dia Su novia. sua noiva, Su iglesia. sua igreja, Su amada. sua amada. Vale la pena. Vale a pena. Póngase en pie, por favor. Podem colocar-se de pé, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos orar ao Senhor. Voy a pedirle a mi esposa que pueda hacer esta oración. Pedir a minha esposa possa Porque fazer essa sé que en oração. este lugar hay muchos discípulos. Porque sei que neste lugar existem muitos discípulos. Pero la batalla todavía continúa. Mas a batalha ainda continua. Nosotros solamente dejamos de batallar Nós somente deixamos de batalhar en dos oportunidades. em duas oportunidades. No hay tres. Não existem Solo três, dos. somente duas. Cuando viene la muerte Quando vem a morte y en la venida del Señor. e na vinda do Senhor. Mientras tanto batallamos. Enquanto isso, batalhamos. ¿Hay discípulos en esta noche? Existem discípulos aqui essa noite? Amén. Yo sé que hay Amém. discípulos aquí. Eu sei que existem Y discípulos verdaderos aqui. discípulos y E discípulas. verdadeiros Vamos a discípulos orar para de que Deus. Dios nos dé fuerza para seguir batallando. Amén. Vamos orar para que Deus nos dê força Para para que Dios seguir nos dé más batalhando. fuerza. Para que Deus nos dê mais Para que força. Dios nos dé más
fe, para que Deus nos dê mais fé, amor por su evangelio. amor pelo seu Amém? evangelho. Vamos Amém. orar. Pai, no nome de Jesus, Oh, aqui estamos amado diante da Deus. Tua presença, agradecido, Senhor, pela Sua palavra, pela Sua misericórdia, Senhor, que nos ha alcançado neste dia, Pai, pela Sua fidelidade que nos tem sustentado, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar nessa noite sobre o que é ser discípulo, sobre o que é ser multidão. E, Pai, por misericórdia, não nos permita estar no caminho da multidão, Senhor. Faz-nos homens e mulheres disciplinados, discípulos no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar como o Senhor Jesus amou. Ajuda-nos, ó Pai, a dar frutos, ó Deus, a refletir a luz de Jesus, ó Pai querido, a derramar amor, a derramar graça, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a ser mais parecidos com seu Filho Jesus. Ajuda-nos a fazer o que é certo. Ajuda-nos a ir pelo caminho que é estreito. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a eternidade, Pai. Cada dia ter mais comunhão contigo, a aprender a orar, a entrar no profundo, Senhor, no íntimo, a submergir nas suas águas profundas, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a ser discípulos, ó Pai. Ajuda-nos a levar a sua palavra, a que mais vidas possam conhecer a Ti, possam conhecer a Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, nesta noite a Te agradar. Ajuda-nos a aumentar a nossa fé, a batalhar essa batalha, Senhor, contigo, ó Deus. No nome de Jesus, se conosco, ó Pai eterno. Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, igreja. Deus abençoe.